para que ele faça a nossa prece de abertura. Então vai. A hora que puder, aí vocês me avisam. Falou, dona Nani. Pode ser, Moscoso. Obrigado, minha irmã. Então, por uma questão de melhor concentração, como diz a Esther, de atenção, vamos fechar os nossos olhos e elevar o pensamento, ou seja, prestar atenção no Senhor, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, e na Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Aos bons espíritos, ao Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Roberto Fritz, toda a equipe médica, Dr. Bezerra, para, primeiramente, agradecermos a bênção de estarmos aqui, um vendo o outro, porém distantes, mas junto do coração e com saúde. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade excelsa de falar com o Senhor, de juntos pensarmos no Senhor. E rogamos, querido Mestre, que nos assista nesta tarde, que envolva a nossa irmã responsável pelos comentários do Evangelho da tarde, para que se faça entender, para que todos nós possamos entendê-la e, entendendo a mensagem do Senhor, possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. E isso nós vos pedimos, querido Mestre Jesus, através da prece que nos deixastes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. É com você, fada madrinha. Boa tarde a todos, que sejam todos bem-vindos. Nós estamos entrando na reta final desse livro maravilhoso, Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, através do nosso querido Chico. Hoje o texto é interessante, chama Crença, e começa assim: crês que há um só Deus e fazes bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, e essa frase ela está contida nesse capítulo do Tiago sobre a fé e as obras. Então a gente já viu que Emmanuel já chama a nossa atenção dizendo que nós fazemos muito bem em crer num Deus único, mas que nós temos que lembrar que os demônios, né, que os nossos irmãozinhos mais difíceis, também creem nele e estremecem. E aí a gente vai ver por que é que ele colocou essa frase. Então ele coloca assim: alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem o raciocínio para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crer. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível, quer dizer, sem erro, né? Quanto à existência de Deus. Então, Emmanuel já coloca aqui. Nós cremos, ele falou lá, que nós cremos num Deus único, que há um só Deus, que fazemos bem em acreditar nele. E que nós também temos a convicção, sem erro, sem margem de erro nenhuma,
quanto à existência dele. Então, nós acreditamos nesse ser maior e temos a convicção de que ele existe. Mas como ele coloca lá, os demônios também creem. Habitualmente enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa, a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais dignos. Então, nós aprendemos com o passar do tempo a reverenciar o Pai Maior, essa força suprema, de acordo com a necessidade, de acordo com o encaminhamento que nós tivemos dessa nossa parte de religiosidade, né? Então, cada um de nós vai reverenciá-lo de acordo com o seu gosto, né, religioso, a sua escolha religiosa. E nós vamos lembrar, os demônios também o reverenciam. E de acordo com a escolha deles. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Então, dentro do nosso processo de religiosidade, das nossas escolhas, nós montamos templos religiosos, igrejas, né, espaços, cuja finalidade será trabalhar essa energia suprema. Pretendemos enobrecê-lo em obras de artes. E nós vemos, né, várias obras belíssimas, por sinal, né, reverenciando essa força suprema. Então, é uma forma que a gente tem de homenageá-lo, né? Artistas homenageiam esse espírito supremo. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Mais uma vez, ele coloca que é dentro da capacidade de entendimento, da necessidade de cada um de conhecer esse Pai maior, né? De conhecer essa força suprema maior. Então, que pode ser desde você, como ele fala aqui no firmamento, desde que você elevar seu pensamento, elevar seus olhos, né, numa noite maravilhosamente estrelada e saber que ele está lá, do que você olhar para aquele chão simples, onde você trabalha, onde muitos trabalham. Nós estaremos, de qualquer forma, reverenciando essa força suprema. E vamos lembrar que ele colocou lá em cima, os demônios também. Né? Certificamos-nos de que as suas leis são inelutáveis, quer dizer, implacáveis, indiscutíveis. As leis divinas são indiscutíveis. Elas estão por todo o universo. Não tem um orbe em que a lei é isso aqui e para outro é outra lei. Não. As leis de Deus são indiscutíveis para qualquer lugar que nós iremos. Elas são as mesmas. Né? Desde que elas foram decididas para a semente até as que traçam caminho às constelações. Desde a ameba, né, a esse universo infinito, essas leis não têm erro. Elas foram decididas para que nós pudéssemos trabalhá-las da melhor forma possível. Então, essa força suprema, esse Pai maravilhoso, desde o primeiro átomo, até um universo formado, tem essa mão divina. E que nos deu de presente para que nós pudéssemos vivenciar todas as nossas possibilidades, todas as nossas oportunidades de voltar a ele sábios, como voltou Jesus. Que nós fomos colocados aqui simples e ignorantes. E estamos voltando para ele dentro de um processo, dentro dessa busca da sabedoria, né? Dessa nossa, quer dizer, o máximo de angelitude que nós vamos chegar é ao grau do Mestre Jesus. Articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhes endereçamos os anseios mais íntimos. Louvamos, agradecemos, pedimos, nós fazemos tudo o que nós sabemos de coração a esse Pai maior, né? Para que ele possa fazer com que as nossas coisas, as nossas oportunidades, as nossas escolhas
sejam concluídas. Então, nós usamos, né, usamos esses meios gostosos, porque louvar é gostoso, né, orar é gostoso. Né? Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Então, nós que acreditamos nesse Deus único, que sabemos que as suas leis são imutáveis e que ele é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, todas as oportunidades que nós temos de passar para alguém essa confiança que nós temos, de fazer com que essa pessoa, talvez que necessite de um apoio maior, a gente consegue fazer. Né? Então, ele fala que nós receitamos essa confiança em Deus, porque nós acreditamos nele. Nós acreditamos que em nenhum momento ele nos abandona. E os demônios também. Olha que interessante. E os demônios também sabem disso. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Todo aquele que crê no Pai maior sabe, reconhece de que ele é único, perfeito, bom, misericordioso e que sempre, sempre estará aqui, fora e dentro da gente. Não tem como a gente correr. Nós não temos como correr dele. Se nós somos partículas, pequenas partículas divinas, ele está em nós e nós mais ainda estamos nele. Então, toda e qualquer atitude nossa tem a energia desse Pai Maior. Não tem como a gente, se nós acreditamos, se nós confiamos, se nós louvamos, se nós agradecemos, se nós pedimos, nós sabemos que nós temos em nós essa essência, nós somos um pedaço dessa essência divina. Então, todas as nossas atitudes têm que ser, de uma forma geral, trabalhadas dentro dessa essência de amor, de bondade e de misericórdia. Que os nossos irmãos, eu estou usando as pinhas aqui, né, nos demônios, né, porque são espíritos ainda endurecidos num caminho, numa escolha difícil, mas perfectíveis como todos somos. Mesmo que eles não queiram, eles chegarão à angelitude. Assim, em determinada época da nossa existência, do nosso processo evolutivo, mesmo que nós não queiramos, nós seremos obrigados a ir para frente sempre. Então, nós teremos aquele momento do ajoelhar, né? Nós teremos aquele momento do arrependimento que esses demônios terão. Porque nós vamos lembrar, eles conhecem Deus, eles sabem quem é Deus também. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Sabem, temem, mas ainda estão numa escolha difícil. Mas nós sabemos que no íntimo eles sabem que eles também são essência divina. Eles sabem que lá na frente eles terão o seu auto-julgamento dentro dessa lei indiscutível divina. Crença por crença, a crença nos planos superiores e a crença nos planos inferiores. Olha a fala de Emmanuel. Você acreditar num Pai maior, numa bondade infinita, assim como nos planos inferiores, eles acreditam em Deus, mas também aqui, nos planos inferiores, eles acreditam em seres que eles consideram mais fortes também. Assim como nós acreditamos, eles colocam aqui a crença e crença. Nós acreditamos no Pai, temos lá aquele pezinho ainda no santinho tal, né? Nos anjos, e eles também. Então, nós vamos lembrar que a crença, o poder da crença é o mesmo para os dois lados. A importância que nós dermos vai ser
o mesmo peso. Aí ele coloca: meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo da nossa fé. Aqui acaba a fé com obras e a fé sem obras. Nesse texto inteirinho, Emmanuel está colocando para a gente trabalharmos a nossa fé, assim como os demônios também trabalham a fé que eles acreditam. Só que nós temos que lembrar que a fé sem obras nos aproxima muito mais dos demônios do que de Deus. Então, a colocação de Emmanuel nesse texto é de que nós temos que trabalhar a nossa fé com obras positivas dentro do amor, do respeito, da responsabilidade de sermos aqueles filhos pródigos, porque, de uma certa forma, quando a gente está assumindo a crença com um pouquinho mais de propriedade, nós estamos, é como se nós estivéssemos passeando, nós descobrimos para que serve, saímos, fomos vivenciar paragens difíceis, quando a dor falou mais alto, o que é que nós fizemos? Nós voltamos ao Pai. E essa volta terá que ser de uma forma mais produtiva, através de obras de amor, de carinho, de respeito. A gente sempre fala, não são obras faraônicas, não são grandes obras, grandes templos, grandes fortunas de ajuda. Não, são pequenos detalhes de amor. Vou trazer isso aqui para uma situação interessante que vem ocorrendo nesse processo pandêmico. Quem assiste mídias, nós estamos vendo sendo destilado ódio através das palavras. Morreu alguém famoso, tem gente dizendo graças a Deus. Não vou entrar no mérito da questão. Eu estou dizendo que nós estamos nos deixando levar, esquecendo o ser humano. Né? E que nós somos seres humanos e que nós viemos todos juntos para crescermos juntos. E quando assim, tem muita gente desejando o mal do outro, assim, de forma gratuita. Então, nós estamos, de uma forma, assim, geral, muitos de nós, perdendo a fé de obra. Porque respeitar, eu posso não concordar com um monte de coisa, não gostar de um monte de coisas, mas eu tenho que respeitar o espaço, a ideia, as coisas do outro, por uma questão de termos que viver juntos, caminharmos juntos. Então, quando o Emmanuel coloca aqui, ó, que a gente crê num só Deus e nós fazemos bem, é porque nós temos que ter realmente a confiança de que esse Pai sabe muito bem da capacidade que nós temos de trabalho, de escolhermos o nosso caminho. Para isso que nós ganhamos o livre-arbítrio, né? De escolher o nosso caminho do bem. Então, trabalhar a nossa fé com obras pelo bem, começando pelo respeito ao outro, o espaço do outro, o tempo do outro, assim como nós vamos mostrar para esse outro que nós temos também um espaço, que nós temos um tempo todo nosso, que também precisa ser respeitado. Fazer pequenas obras, né? Como a gente brinca sempre, eu sou uma que brinco sempre, que eu falo, a gente tem que dar bom dia, tem que dar boa tarde, tem que catar o papelzinho no chão. Você não pode jogar uma garrafinha que você bebeu água pela janela do ônibus, pela janela do carro, como se fosse a coisa mais natural desse mundo. São essas obras de respeito ao espaço público, ao espaço do outro, à energia do outro, que Emmanuel está colocando aqui. Porque as nossas leis são mutáveis, elas são trabalhadas de acordo
com a necessidade do povo, mas a lei divina é única e rege todos nós. Lá na frente, nós vamos sentar, porque eu sempre falo, e não é para vocês, é para mim, e lá no finalzinho vai ser sempre entre eu e Deus. E não é ele que vai fazer a pergunta, olha, o que você fez? Somos nós mesmos que vamos nos perguntar, puxa vida, o que eu fiz com aquela fé que eu escolhi? Quais foram as minhas obras? O que foi que eu respeitei do outro, o que foi que eu deixei de respeitar? Porque é isso que nós, é esse balanço que nós vamos fazer para que a gente tenha um retorno mais seguro. E nesse texto que fiquei pensando aqui, a gente tem que lembrar que todos os textos e todos os livros, óbvio, os livros confiáveis espíritas, né? O que eles estão mostrando para a gente? O que Emmanuel está colocando, André Luiz coloca, Joana de Ângeles coloca, e tantos outros irmãos da espiritualidade colocam? Que nós, enquanto encarnados, nós temos tempo de modificar tudo isso. Modificar os nossos padrões vibratórios, modificar os nossos pensamentos, modificar as nossas atitudes para melhor. Dá tempo o suficiente para nós não sofrermos no umbral. Quer dizer, se a gente tiver que passar pelo umbral, porque todos passaremos, que seja assim de uma forma mais leve, da certeza de que, nossa, eu li um livro, eu ouvi uma palestra, eu fiz o meu melhor dentro desse. Crês que há um só Deus e fazes bem e trabalhastes a obra dentro da fé que escolheu. Então, ó, todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece o valor do Pai, o valor de Deus. Então, nós vamos lembrar que os demônios, né, que são os nossos irmãos ainda endurecidos, que ainda escolheram um caminho mais difícil, eles acreditam em Deus, eles o temem. Mas ainda é maior a vontade deles levar uma vida material difícil do que trazer Deus para mais perto. E a gente tem que lembrar que esse Pai de infinita bondade não abandona ninguém. Que a hora do ajoelhar e se arrepender, esses nossos irmãos trabalharão todas as virtudes que estão guardadinhas neles pelo processo reencarnatório. Então, gente, nós temos saídas para tudo. Nós não temos uma janelinha trancada. Nós não temos um lugar que seja escuro. Não temos. Não temos. Nós não podemos chegar e falar assim, eu estou na escuridão completa. Não estamos. Nós podemos não enxergar bem, mas a luz, a porta, a janela estão lá. É só a gente trazer um pouquinho mais de propriedade esta fé nesse Deus que faz bem. E esses nossos irmãos terão sempre as mesmas oportunidades que nós de acordarmos. Ninguém nesse universo, ninguém está afadado a ficar sozinho no limbo, no umbral, na escuridão. Não tem. São estágios que nós passamos, passaremos, ainda vamos passar mais algumas vezes, mas todos nós ascenderemos. Todos nós chegaremos, né, ao nível do Mestre Jesus. Não tem saída. Só que a pressa é nossa, né? Então, que cada um de nós aí medite do que é, né, do que é que nós estamos usando, ou de que forma nós estamos usando a nossa fé. Quais são as obras, né, que nós estamos vinculando à nossa fé?
Então, pequenas obras, ó, gente, carinho, amor, respeito, alegria. Às vezes muita gente espera coisas assim. Não, pequenas coisinhas, pequenos gestinhos, pequenas palavras de amor. Oh, gente, vocês querem maior trabalho maior obra de fé do que perdão? Perdoar é uma obra de fé. Perdoar é acreditar em Deus, é saber que Ele dá essa oportunidade. Se eu perdoo, eu amo. Se eu perdoo de coração, eu tenho fé em Deus, eu amo. Se eu perdoo, eu me amo. Se eu me amo, eu amo o outro. Então, olha, um processo que desencadeia, assim, né? Como é que a gente fala aquela brincadeirinha dos dominó? É, então é assim. E junto, quando cai esse dominózinho do amor, do respeito, da alegria, do perdão, nós vamos levar esses demônios conosco através do quê? Através do exemplo. Devagarzinho. Pedrinha por pedrinha do dominó, sendo colocado em pezinha, que a gente vai estudando, né? Nós vamos estudando a posição, para que na hora que a primeira pedrinha cair, consiga fazer o circuito todinho, até que nós possamos chegar à angelitude, o mais próximo do Pai, como está lá o mestre responsável, né, por esse orbe todinho, né, por todos os planetas que aqui estão. Crês que há um só Deus e fazes bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Eles têm tanto medo quanto nós. E vai depender muitas das vezes de nós tirarmos esses nossos irmãos do caminho através da nossa fé com boas obras. Difícil? Quando a gente fala a palavra perdão, assim, todo mundo faz. Começa pela. Gente, vocês podem prestar atenção, eu sempre uso o perdão como mote, né? Porque a gente precisa trabalhar essa obra, porque o perdão é uma obra interna, e é essa que vai fazer com que a gente creia mais ainda nesse Deus único que faz bem. E é essa obra de perdoar que nós vamos mostrar para esses nossos demônios que eles não têm necessidade de temer nada e que eles estarão juntos, todos eles juntos de nós, para crescimento também. Lá na frente, eles saberão aqueles que deixaram, que cresceram e deixaram a mãozinha para trás, dizendo assim, ó, vem. Sabe quando a mãe vai na frente e a criança está lá atrás, aí ela bota a mãozinha para trás e fala assim, vem. Eles vão saber que essa é uma obra dentro da lei imutável, inelutável, ineludível, como eles falam aqui, do Pai. E eles vão saber, puxa vida, eu vou ter uma chance. E essa chance vai partir de quê? Desta fé com obra de amor, de carinho e respeito a esse Pai maior. Então, vamos lá. Difícil, mas não é impossível, né? Vamos crer no Pai maior, que nos dá, não nos dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Às vezes a gente acha, mas ele não nos dá. Que se importa conosco todos os dias, tanto se importa que todos os dias ele nos dá de presente a energia do Mestre Jesus tomando conta de tudo aqui. Como o maior exemplo do que é crer em um só Deus e fazer o bem, e que faz o bem. Que Jesus nos envolva, nos fortaleça, que a gente esteja junto nessa jornada, cada um botando a mãozinha para trás, carregando o outro. Eu amo vocês. E nós vamos envolvendo a Mayumi
para que ela possa fazer a nossa prece e amém. Beijo no coração de cada um. Amo vocês mais ainda. Então, vamos novamente nos acalmando e com a certeza do amor do nosso Pai, com o coração cheio de gratidão e de amor, vamos vibrar pelos nossos irmãos que sofrem, os enfermos, aqueles que pensam estar sozinhos, mas sempre terão um amigo, alguém ali a envolvê-lo, socorrê-lo, ampará-lo. Aos nossos irmãos que desencarnaram, que sejam envolvidos, amparados. Esses irmãos que têm o nome no caderninho, Senhor, olhar por eles, que eles possam ser atendidos em suas necessidades, com todo esse amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos, e que possamos também nós fazermos a nossa parte, socorrer um irmão que esteja caído, doar um pouco de amor, esperança e fé. Vamos plantar essa semente no coração de cada irmão, principalmente aqueles que ainda não abriram o coração para o Senhor, para que eles sejam fortalecidos para passar por essa pandemia, por todos esses problemas que estamos tendo. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Muito bom, povo. excelência. Oi, Beijo no gente. coração. Gente, Muito obrigado. Boa Tchau, Jô. tarde. tchau, tchau.